um dos profetas que mais advertiu o povo de Deus para que eles mudassem a sua atitude e assim não fossem consequentemente levados ao cativeiro babilônico foi Jeremias. De conteúdo de advertência, o profeta Jeremias foi o que mais escreveu e pediu ao povo: arrependam-te, mudem dos seus caminhos. Olha, o Senhor vai agir contra aqueles que são contra Ele, mas vocês que são parte do povo de Deus, não precisam sofrer as consequências dos atos dos ímpios. O contexto da mensagem do profeta Jeremias era o contexto de advertência, para que o povo não sofresse com os juízos de Deus. O povo naquele tempo vivia uma apostasia, uma falta de fé, de compromisso com as coisas de Deus tremenda, corrupção. Sabe, ao estudar e ao ler esses textos que nós vamos hoje meditar, eu me lembrei muito do nosso país, o Brasil. Lembrei também da Venezuela. O povo não sabia para onde ir em relação aos seus governantes. Por não ter referência em sua liderança de líderes do governo, eles preferiam se submeter à maldade do governo, e os próprios cristãos concordavam ou participavam e agiam das mesmas crueldades que os governos executavam naqueles dias de Jeremias. E o Senhor dizia assim: olha, não, através do profeta, não façam isso, voltem-se a Deus, voltem-se ao templo. Jeremias chegou a dizer assim: olha, se vocês forem para o templo, lá vocês vão ser protegidos. É o contexto do livro de Jeremias. Daí então, o profeta Jeremias, ele se viu como que desanimado e disse: Senhor, eu já falei de tudo para o meu povo. O meu povo tem andado conforme os costumes do governo deste mundo. Eles não estão voltando a sua face para ti. Eu já não quero mais fazer mais nada a respeito da mensagem de advertência que o Senhor mandou para que eu falasse a esse povo. Chega, Senhor Deus. O capítulo 18 de Jeremias é como que a última tentativa do Senhor Jesus, de Deus o Pai, convencer Jeremias de ir diante do povo e falar novamente. Jeremias, vai de novo diante do povo, fale mais uma vez ao povo. Mas, Senhor, eu já falei tudo. Eu já exortei de todas as formas. O paganismo está dentro do nosso povo, a maldade se multiplicando como é lá no mundo, dentro de nossa casa, Senhor. Eu não quero falar mais. É como que o Senhor insistindo com Jeremias, dizendo: Jeremias, mais uma vez. Mas o que eu vou dizer? Já falei tudo. Jeremias, tem uma coisa que você precisa fazer. Vai agora e desce até a casa do oleiro. Faça isso. E somente observe. Esta mensagem do capítulo 18 de Jeremias é como que se fosse, ou como sendo, a última tentativa de Deus insistir com o profeta para que ele usasse o exemplo da casa do oleiro como uma mensagem de restauração do povo de Deus. Vai, Jeremias, desce à casa do oleiro. E lá, ao entrar na casa do oleiro, observe o oleiro. E você vai tirar lições do oleiro, e as lições que você tirar da casa do oleiro ali moldando o barro, o vaso, você vai diante do povo e vai pregar e dizer o que você viu lá dentro na casa do oleiro. Jeremias, o que eu vou aprender na casa do oleiro? Levanta, Jeremias, vai, Jeremias. O Senhor insistiu, como diz o Espírito de Profecia, porque Jeremias não queria obedecer. Levanta-te, desce, vá. Jeremias então foi, entrou na casa do oleiro. Queridos, quando comecei a estudar este tema, eu fui buscar no Espírito de Profecia, através dos escritos de Ellen G. White, o que ela pensa, qual a visão, os comentários dela a respeito deste capítulo 18 de Jeremias. E eu me surpreendi, porque até então eu não pensava que este evento de Jeremias capítulo 18 estava vinculado, ou está vinculado também, com situações que envolvem cumprimentos proféticos na vida de Jesus, como também para nós que somos filhos de Deus e que somos seguidores de Cristo Jesus.
Esta mensagem que Jeremias foi tirar como conteúdo, entrando na casa do oleiro, é uma mensagem profética. É uma mensagem de profecia que se cumpriu na vida de Jesus Cristo e também vai se cumprir, ou está se cumprindo, em nossos dias, como também se cumpriu literalmente no tempo em que Judá foi levado ao cativeiro babilônico. Mas essa profecia que se cumpriu lá nos dias de Jeremias, também nos alcança em nossos dias. Olha só o que diz Ellen G. White a respeito deste capítulo 18 do livro de Jeremias. Deixa eu encontrar aqui. Eu tenho vários textos, mas o que eu preciso, os meus olhos não estão alcançando. Eu preciso ceder aos óculos, tá? Espera aí. Olha só a mensagem, a visão de Ellen G. White em relação à mensagem ao texto de Jeremias capítulo 18. Deixa eu só pegar aqui que... Não, deve ser esse aqui. Vamos lá. Tem como aumentar a letra aqui, gente? Vamos lá. Tem, né? Aqui encontrei. Ellen G. White escreveu a respeito deste capítulo. Deponho minha pena, a sua caneta, né? Nossos dias, e elevo a minha alma em oração. Ela deixou de escrever, parou para orar, ok? Enquanto ela meditava neste texto, neste capítulo 18 de Jeremias. Deponho a minha pena, elevo a minha alma em oração, para que o Senhor sopre sobre mim uma mensagem, uma revelação, e para o seu povo, que são semelhante à mensagem dos ossos secos, a fim de que o povo viva novamente. Ela fez uma relação desta mensagem com a mensagem dos ossos secos, do campo de ossos secos. Ela diz: povo do Senhor, o fim está próximo. Aproximando-se de nós tão furtivamente, tão imperceptivelmente, está a vinda do nosso Senhor. Tão silenciosamente como os abafados passos do ladrão à noite, para surpreender os que estão dormindo e desapercebidos e desprevenidos. Conceda, Senhor, que o seu Espírito Santo sobrevenha aos corações que se encontram agora à vontade, ou seja, livres, para que não continuem dormindo como os outros, mas vigiem e sejam sóbrios. Quem se disporá agora mesmo, após haver dissipado grande parte de sua existência, entregar sua vontade como barro nas mãos do oleiro e cooperar com Deus em ser moldado nas suas mãos como vaso para a honra? Ela disse em outras palavras: Senhor, quem, no findar de sua vida, vai evitar, não vai entregar a sua existência nas mãos do oleiro? Quem é que pode recusar-se, no seu tempo final de vida, não entregar a sua vida nas mãos do oleiro? Como o barro precisa estar nas mãos do oleiro, e quão suscetível de receber impressões divinas estamos nós carentes. Precisamos estar nas mãos do oleiro. Estando sobre os brilhantes raios da justiça, o Senhor deseja moldar o seu povo. Não se deve permitir que subsistam motivos terrenos, egoístas, pois se lhes deres guarida a estes motivos humanos, terrenos, não podeis ser moldados pelo oleiro. O Espírito da verdade santifica a alma. Quando é compreendida a grandeza dessa obra, ela põe até mesmo os pensamentos em sujeição de Cristo. Queridos, disponham-se as mãos do oleiro. Permita-se que o oleiro molde a todos nós como corpo de Cristo, porque o tempo do fim está chegando. O que Ellen White está dizendo aqui
é o seguinte: Jeremias capítulo 18 é uma mensagem de preparo, de restauração, é uma mensagem de entrega para os últimos momentos que estamos vivendo. E ela pergunta: quem é que, no alto de sua idade, não vai hoje parar para pensar que é tempo e é momento de nos entregarmos às mãos do oleiro? Porque o tempo vem vindo. Ela diz: evitem, dissipem aquilo que está atrapalhando você de estar nas mãos do oleiro e desça até a casa do oleiro, porque é na casa do oleiro, irmãos, que Deus quer encontrar com o seu povo para moldá-lo, para transformá-lo, para colocar o seu povo numa condição de nova criatura. Mesmo que eu venha cair, mesmo que eu venha sair das mãos do oleiro, me tornar disforme, o oleiro pega novamente este barro e remodela outra vez. A tentativa do profeta Jeremias, no capítulo 18, é dizer ao seu povo: povo, o Senhor me enviou à casa do oleiro, para que eu desse uma mensagem de restauração a vocês. Por favor, se sujeitem ao oleiro. Nós sabemos muito bem o que significa a relação do oleiro e a relação do barro. Vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 64, versículo 8, para confirmarmos o que nós temos de simbolismo em relação ao oleiro e o barro. Isaías 64, versículo 8, diz o seguinte: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras de Tuas mãos. Jeremias tinha que levar um recado de Deus para o seu povo, Israel. Jeremias tinha que dizer ao seu povo, através do Senhor, daquilo que ele viu na casa do oleiro, que o Senhor, ainda antes de permitir que o seu povo fosse levado para a Babilônia, ele desejava transformar o seu povo para evitar o sofrimento do cativeiro babilônico. Então, para onde Deus manda Jeremias? Para a casa do oleiro. Disponha-te, Jeremias, desce. Vamos ler? Jeremias capítulo 18 em diante. Jeremias capítulo 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro. Versículo 2: e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhes estragou na mão, tornou a fazer de novo outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. A mensagem de Jeremias é uma mensagem profética para nós que vamos ser levados ao juízo. E a mensagem de Jeremias para o seu povo foi, e a mensagem para nós hoje é: Igreja Adventista do Sétimo Dia, dispõe-te, desce à casa do oleiro. Venha para a igreja, vá para a casa do oleiro cumprir os propósitos do oleiro. Ser tocado pelo oleiro, vá até a casa do oleiro para ser tocado pelo oleiro. Ser restaurado pelo oleiro, ser transformado pelo oleiro. É a primeira mensagem que nós temos que guardar em nosso coração hoje. A nossa restauração como igreja, como povo de Deus, começa onde, irmãos? Na casa do oleiro. É para lá que temos que ir. É para lá que temos que buscar a nossa transformação e a nossa restauração. Se existe um lugar onde nós aprendemos mais de Deus,
é na casa de Deus, é na casa do oleiro. Levanta-te, igreja, desce à casa do oleiro, e na casa do oleiro, se for necessário, Ele vai restaurar, Ele vai tocar em você. Deus quer tocar em minha vida, em sua vida, nesta manhã, na casa do oleiro, nos tornando vasos, não somente vasos para enfeitar, vasos para ornamentar, vasos para que tenha utilidade ali no seu cantinho parado. Muitos têm vasos em casa e às vezes os vasos têm a sua utilidade, mas o Senhor, Ele não quer nos tornar vasos úteis que fiquem ali no cantinho parado. Ele quer nos tornar vasos úteis para que possamos, sabe o quê? Abençoar outras pessoas e sermos transformados por suas mãos, pelo toque de suas mãos. Quando nós estamos na casa do oleiro, nós sentimos, como o barro sentiu, pressão. Porque as mãos do oleiro, ele começa a nos apertar, a nos moldar. Com os seus dedos, ele começa a formar-nos de um barro em um vaso. Calma. Se você vem para a casa de Deus e sente alguma pressão, calma. Sabe por quê? Relaxa, porque é o toque do Senhor. O oleiro sabe aonde ele tem que apertar, aonde ele tem que moldar, aonde ele tem que não apertar, para te transformar num vaso. Calma. Mas, Senhor, às vezes quando eu vou para a igreja, eu me sinto numa pressão muito grande, porque os meus pecados são tantos. Eu me sinto indigno na casa do oleiro. Quando vou à casa de Deus, parece que eu não tenho espaço, eu não tenho ambiente, eu me sinto até mesmo culpado diante do Senhor. Calma, é o Senhor agindo com os seus dedos, tocando aonde precisa ser tocado. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus e nós sentimos a nossa consciência falar daquilo que precisa ser tocado pelos dedos do oleiro. Permita que Deus lhe torne em um vaso útil. Deixe Ele tocar em você. Desça até a casa do oleiro e permita que as suas mãos lhe transformem. Que Ele corra as suas mãos por toda a sua vida, por todos os ambientes onde você tem guardado algum tipo de erro, de pecado ou de mau traço de caráter, porque aonde o oleiro tocar, irmãos, tudo se forma em belo, em novo, é restaurado. Quando nós estamos nas mãos do oleiro, nós estamos nas melhores mãos que poderíamos escolher em nossa vida. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e versículo 21. A Bíblia nos diz: numa casa grande não há somente utensílios feitos de ouro e de prata, mas também utensílios feitos de madeira e de barro. Alguns são para uso especial e outros para uso comum. Assim, pois, todo aquele que se purificar será um utensílio para uso especial de Deus, consagrado e útil ao seu mestre. Este utensílio de barro estará preparado para todo tipo de obra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21 nos diz: quando estamos na casa de Deus, o Senhor vê aqui uma variedade de utensílios, de vasos de prata, vasos de madeira, vasos de barro. Não importa o valor que você tenha na sociedade ou como você chegou aqui com os seus títulos, com o seu valor financeiro, para Deus, irmãos, o barro é suficiente para Ele tocar e usar para os seus propósitos, para cumprir os seus propósitos. Há muitos que vão para a casa do oleiro, mas não querem se tornar barros, querem ir para a casa do oleiro como madeira, como ferro, como alumínio. Desça a casa do oleiro e permita que a lição do oleiro tocando o barro te faça se sentir como um barro. Mas por que, pastor, se eu sou ouro? Por que, pastor, se eu sou prata? Por que, pastor, se eu sou ferro? Sabe, irmãos, a nossa condição de considerar o que somos diante de Deus não tem valor. O que vale é o que Deus considera a respeito de nós. Porque tem muitas pessoas que se sentem como que
supervalorizadas e os outros não têm valor. Na casa do oleiro, o Senhor deseja que todos nós sejamos o quê? Barro. Porque é do barro que Ele pode moldar e colocar a sua vontade, o seu molde em nossa vida. Se vamos à casa do oleiro e lá chegamos até o oleiro e dizemos assim: ó Senhor, eu sei que o Senhor é oleiro e o Senhor trabalha com barro, mas eu não sou barro. Eu tenho um valor especial. Eu tenho uma posição, eu tenho uma postura, eu sou reconhecido na sociedade. Queridos, na casa do oleiro, o que tem maior valor para a utilidade, para ser usado pelo oleiro, é o barro. A palavra humildade vem de humus, aonde pode-se tirar o barro mais profundo para se formar em um vaso. É isso que o Senhor quer dizer para mim e para você nesta manhã. Vamos à casa do oleiro e permita que ao chegarmos à casa do oleiro, as mãos do oleiro nos toquem como sendo nós barros. Ah, pastor, mas tem gente que é como ferro, duro. O Senhor deseja transformar em barro, para que Ele possa usar as suas mãos, tocar as suas mãos e modelar segundo a utilidade que Ele espera de nós. A mensagem de Jeremias capítulo 18 para nós hoje é: Igreja do Senhor, povo de Deus, vamos descer à casa do oleiro, porque lá na casa do oleiro o Senhor quer tocar com suas mãos e nos moldar. Nós vamos sentir algum tipo de toque, de pressão ou de desconforto, porém a necessidade do toque de Deus em algum momento é apertar-nos e colocar os seus dedos naquilo que nos separa, que nos tira da condição de sermos moldados por Ele. Não venha para a casa de Deus se achando ouro, se achando prata, se achando ferro, se achando alumínio, se achando madeira. Venha para a casa de Deus como barro. Você, quando vai à casa do oleiro, você tem que se tornar vulnerável. Você tem que permitir que Ele molde você. Há muitos que vão para a casa do oleiro e voltam para casa sem serem moldados, sem serem tocados, sem permitirem que o barro seja transformado em utensílio útil para o Senhor usar. E lembre-se, você como barro, é possível que você possa se quebrar, mesmo estando nas mãos do oleiro. Como assim, pastor? Em algum momento de nossa vida, nós podemos, mesmo nas mãos do oleiro, cair e quebrar. Mas o Senhor permite isso? Não é o desejo do oleiro, não é a vontade do oleiro, mas de vez em quando um vaso quebra. E a promessa de Jeremias capítulo 18 é: assim como um vaso sai das mãos do oleiro disforme, ele pode pegar novamente e remodular outra vez, como um novo vaso. Pastor, aonde eu quero chegar, aonde o Senhor quer chegar? Querida igreja, a mensagem de Jeremias capítulo 18 para nossos dias é: desça à casa do oleiro, vá até o oleiro, observe o oleiro trabalhando e tire desta atitude do oleiro uma mensagem de poder para os nossos dias, para os últimos dias. Permita que Deus molde, transforme a sua vida. Tem muitas pessoas que vão e voltam à casa do oleiro e não tiram a lição que Jeremias tirou para pregar ao povo de Deus. Todos nós somos passivos de cair e quebrar, ou de sermos, quem sabe, desmodelados, mas o Senhor não desiste de nós. O Senhor ainda hoje está desejoso de moldar o seu povo para que ele não enfrente os juízos e tenha que sofrer os juízos que serão colocados sobre essa terra. E a mensagem de Jeremias a mim e a você nesta manhã: desçam à casa do oleiro. Permita que o oleiro toque com as suas mãos em sua vida. Em algum momento o dedo do oleiro vai colocar o dedo na sua ferida ali, ó, isso aqui, ó, você tem que tirar. No barro não tem que ter nenhum tipo de outro elemento. Tira isso
É o oleiro ali com os dedos, passando no barro, percebendo se há alguma impureza, ele vai e tira a impureza. E continua a modelar ali o barro, tornando o barro novo, moldado pela vontade e pelo amor de Cristo Jesus. É tempo e é momento hoje de nós descermos à casa do oleiro. E quando chegarmos à casa do oleiro, deixarmos que o oleiro toque em nossa vida. E lembrarmos que, se tudo que o oleiro fizer e tocar em nós, nós permitirmos que ele transforme, nós vamos ser vasos úteis. Vasos que serão levados para serem colocados e vistos por outros, para que outros vejam como o oleiro moldou e transformou a nossa vida. Se você ler e continuar lendo o capítulo 18, você vai chegar, claro, consequentemente, no capítulo 19. E no capítulo 19, a história do oleiro continua, agora com o vaso pronto, com a botija pronta, aonde em Jeremias capítulo 19, versículo 1 em diante, diz o seguinte: o Senhor dizendo, agora aos líderes religiosos, aos anciãos daqueles dias, vai lá na casa do oleiro e compra uma botija do oleiro e leva contigo alguns anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregoa ali as palavras que eu te disser. E dize, ouve a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos, será desagradável. A atitude de Jeremias e agora dos líderes religiosos, no capítulo 19 de Jeremias, é a seguinte: você foi, desceu à casa do oleiro, permitiu que o oleiro tocasse em sua vida e transformasse você em um vaso. Agora, ele pede que os sacerdotes e os líderes desçam à casa do oleiro e comprem um vaso que o oleiro fez. E a história nos diz, no capítulo 19, que estes líderes deviam ir até a porta do oleiro, num local marcado por Deus na cidade, e ali quebrassem o vaso. Por que isso? Primeiro o Senhor ensina como o vaso é feito, para que sejamos vasos. Depois o Senhor pede que os profetas, que os líderes religiosos, que os reis, que os anciãos, que os sacerdotes desçam à mesma casa do oleiro e agora compre um vaso feito pelo oleiro e leve até um local chamado a porta do oleiro e lá quebrem o vaso do oleiro. Por que esse detalhe? Porque a história continua agora com a parte, o episódio de quebrar o vaso. Se nós lermos o capítulo 19, nós vamos encontrar a seguinte declaração: aonde o vaso for quebrado, ali se tornará um campo de mortos, um cemitério. Queridos, vamos agora a Mateus capítulo 27. Vamos até Mateus capítulo 27, versículo 7. Mateus capítulo 27, versículo 7. E nós vamos encontrar o paralelo do oleiro agindo em favor do seu povo, para que o seu povo não seja destruído. E nós vamos encontrar nesta história da mensagem de Jeremias um cumprimento profético nos dias de Jeremias e para o tempo do fim, e também nos dias de Jesus. Ao Jeremias aprender como Deus molda o vaso, o barro, ao ele transferir essa mensagem para o povo, quando o povo agora ouve a mensagem, Deus diz assim: não acabou a mensagem, agora os anciãos, os sacerdotes, os líderes religiosos, os líderes políticos vão lá agora e comprem um vaso. E lá na porta do oleiro, quebrem o vaso. E aonde esse vaso quebrar,
ali será a marca e destruição de derramamento de sangue e de morte. Mateus capítulo 27, versículo 7, nos faz uma conexão de Jeremias capítulo 18, 19, nos dias de Jesus. Mateus capítulo 27, 17 diz o seguinte: e tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro. Vamos ler antes para que vocês entendam o contexto. Vamos ler o versículo 3. Então Judas, o que traiu Jesus, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, os principais sacerdotes e anciãos, que também foi pedido a eles, lá no tempo de Jeremias, que comprassem o vaso e quebrassem o vaso, justamente à porta do oleiro. Versículo 4, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importas, Judas, se você traiu o seu mestre? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas do templo, porque é preço de sangue inocente. E tendo discutido entre eles, pensaram, vamos comprar com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. O que isso quer dizer, pastor? Vamos ler o versículo 8. Por isso, aquele campo tem sido chamado até ao dia de hoje, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Tudo se faz conexão na pessoa de Cristo Jesus. Quando o Senhor diz assim a Jeremias, Jeremias, por favor, é a última chance que eu tenho para oferecer ao meu povo, vá até o oleiro, a casa do oleiro, desça até a casa do oleiro, e observe o que o oleiro vai fazer. O que o oleiro fizer naquele barro é o que eu quero fazer com o meu povo, moldá-lo, transformá-lo, restaurá-lo. E veja, Jeremias, depois que você fizer isso, volte até os sacerdotes, aos líderes da igreja, os anciãos, e fale, vai lá na casa do oleiro, e compre um vaso, e quebre. Quando quebrar, e aonde for quebrado aquele vaso, ali não haverá mais local em vida, somente será o lugar de sepultar mortos e derramamento de sangue. Para que o povo veja quão grave é não permitir ser moldado por Cristo, não se permitir ser moldado por Deus. Querida igreja, não permitir que Deus molde a nossa vida como barros, como pessoas que não temos valor diante dos nossos pecados, nos leva a nos encontrarmos ou ao fim de um sepultamento, irmãos, no campo do oleiro, no cemitério do oleiro. Não haverá vida, não haverá restauração, não haverá uma nova oportunidade se nós não permitirmos hoje que o oleiro molde e reconstrua a nossa vida. Há tanto tempo você vai e volta à casa do oleiro, há quantos anos você vai e volta à casa do oleiro e ainda não permitiu que o oleiro moldasse ou molde a sua vida? Hoje é o dia e o tempo, a mensagem ainda de Jeremias é para os nossos dias. Desçam à casa do oleiro e permita que o oleiro toque na vida de vocês. Eu conheço história de irmãos que frequentam a vida inteira a igreja. Alguns se dizem, eu nasci na igreja, mas não permitem ser barros nas mãos do oleiro. Se não permitirmos que o barro, que nós somos barros, seja moldado pelo oleiro, nós vamos acabar, irmãos, num campo de cemitério.
Nós vamos acabar mortos, destruídos, e infelizmente é para a vida eterna essa morte. Quando nós estudamos esses textos, ele fala sobre o descanso eterno. Hoje é o tempo e hoje é o dia de estarmos juntos na casa do oleiro e permitir que o oleiro toque a nossa vida. Permitir que o oleiro molde os nossos pensamentos, molde as nossas ações, para que sejamos um vaso útil nas mãos do oleiro. Mas ainda, eu tenho que dizer para outros ou alguns, desçam à casa do oleiro, porque nem na casa do oleiro alguns querem ir. Desçam à casa do oleiro. É lá na casa do oleiro que você vai ter o toque das mãos do oleiro. Mas pastor, não pode também Deus me tocar em casa, em qualquer lugar? Pode. Mas o objetivo da última mensagem de Jeremias foi: vá à casa do oleiro. É lá na casa do oleiro, irmãos, que nós vamos encontrar com o oleiro. É na casa do oleiro que nós vamos encontrar nossa condição de sermos barros. Se você entra aqui como um pedaço de ouro, pedaço de alumínio, pedaço de madeira, pedaço de pedra, permita que ele quebrante e se transforme você num barro. Hoje é o tempo de anunciarmos a mensagem de Jeremias capítulo 18, 19 e de Mateus capítulo 27. Hoje é o dia, irmãos, de permitir que o oleiro molde a nossa vida e que saiamos aqui transformados, para não sofrermos as consequências de sermos levados para um campo de cemitério e sermos ali levados à perdição eterna. Quantos nesta manhã desejam dizer assim: Senhor, eu quero ser um vaso novo. Senhor, eu estou na tua casa, eu estou na casa do oleiro, eu estou na presença do oleiro, eu sou um barro, Senhor Deus. Não, eu tenho aí um pedacinho de prata, um pedacinho de ouro, não importa, aqui dentro, para Deus, nós somos todos iguais. E na casa do oleiro, o que tem valor para ser transformado é o barro. O ferro é na casa do ferreiro. O ouro é na casa daquele que trabalha com ouro. Aqui, na casa do oleiro, não tem ninguém maior e melhor do que outros. Todos nós somos diante do Senhor vasos e vasos de honra. Volte para casa hoje na condição de tocado e moldado pelo oleiro. A última mensagem que Deus quer nos dar para o tempo do fim é: permita que o oleiro toque em sua vida. Permita que o oleiro molde a sua vida. Não volte para casa com os mesmos pensamentos. Não volte para casa com os mesmos pecados. Não volte para casa com os mesmos conceitos que te afastam das mãos do oleiro. Se entregue e permita que o oleiro mude a sua vida e que você seja um vaso novo nas mãos do oleiro. Eu quero cantar com vocês o hino 502, como sendo uma oração final, para que saiamos todos daqui hoje, ouvindo, quem sabe, a última mensagem relativa a uma profecia que antecipa a volta de Jesus. É claro que será a mensagem pregada ao mundo, mas se a mensagem for pregada ao mundo, mas se o Senhor vier buscar aqui os que não foram moldados pelo oleiro, seremos vasos que serão quebrados, jogados a um campo de cemitério. O Senhor deseja, quando voltar a esta terra, encontrar aqueles que Ele moldou como barros em suas mãos, como vasos novos, como vasos restaurados. Porque veja, eu quero dizer isso e repetir: não importa a condição que você chegou aqui, seja diante do Senhor um barro. Se você está quebrantado, se você está sem certeza da salvação, é na casa de Deus, é na casa do oleiro que Ele confirma em ti a sua salvação. A condição de indignidade diante do Senhor é apenas um passo para também dizermos assim: Senhor, sou indigno, toque com as tuas mãos a minha vida, para que eu seja um vaso restaurado. A casa do oleiro, irmãos, é a casa de pessoas frágeis, vulneráveis. O barro é frágil, é vulnerável. Na casa do oleiro, na casa onde tem barro, irmãos, é o ambiente em que nós podemos ser tirados do chão e colocados diante do oleiro.
e Ele nos moldar segundo a sua graça, amor e bondade. Se você veio aqui hoje se sentindo indigno por estar aqui, o oleiro quer tocar em sua vida. Vamos juntos ficar de pé e cantarmos este hino 502 como atitude de consagração e um desejo que temos de sermos tocados pelo oleiro, para que façamos parte daquele grupo que estará com Ele lá nas mansões celestiais para toda a vida e a vida eterna. 502. Querido Deus e Pai, nós cantamos neste hino o nosso desejo de sermos moldados pelo Senhor. Quebra, Senhor Deus, a nossa vida e faça-nos de novo, Senhor Deus, verdadeiros cristãos em Tua casa, na casa do oleiro, Pai querido. Pai, aonde o Senhor desejar, leva-nos, conduza-nos para sermos um testemunho de que somos barros moldados pelo oleiro, Senhor Deus. Remova de nós tudo aquilo que nos impede, Senhor Deus, de sermos restaurados por Ti, ó Pai. Estamos hoje, Senhor Deus, diante de Ti, na casa do oleiro. Toque em nossa vida, Senhor Deus. Toque com as Tuas mãos de graça e de poder em nossa vida, para que sejamos diferentes, para que saiamos de Tua casa, Senhor Deus, diferente de quando aqui entramos, ó Pai. Que esta mensagem profética de Jeremias capítulo 18, fique, Senhor Deus, gravado em nossa mente como a necessidade de que no tempo do fim nós precisamos ser restaurados, moldados pelo oleiro, por Cristo Jesus, por Deus o Pai, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor tem cumprido as suas promessas. Obrigado porque o Senhor tem cumprido as profecias que envolvem a pessoa de Cristo Jesus. E agora nós esperamos o Senhor voltar. Nós esperamos Jesus voltar, moldados por suas mãos de graça e de poder. Mais uma vez, quebra a nossa vida, Senhor Deus, e nos faça de novo, em nome de Jesus. Amém.